E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Vai reportando para mim se o áudio tá legal, por favor. Legal, já vai compartilhando aí. Boa noite, pessoal, boa noite. Vamos lá. Boa noite. Se a Carol entrar aí, é só pedir para só solicitar aí, Carol, pra gente entrar junto aí. Hoje o nosso papo vai ser sobre desenvolvimento infantil, né? Os mitos e verdades, algumas coisas que a gente acha que é verdade e às vezes não é, outras que a gente acha que é mito e acaba sendo verdade. Vamos falar um pouquinho sobre as fases do desenvolvimento, cada fase de cada idade, né, das crianças, e vamos tentar elucidar algumas coisas, tirar algumas dúvidas, né, que vocês tenham. Então, sobre infância, primeira infância, e também sobre o desenvolvimento infantil em si, né, sendo ele de que fase, qualquer fase, mas que ele seja elucidado as dúvidas de vocês, tá? Então, pode, deixa eu ver aqui. Pode mandando perguntas aí se vocês tiverem, tá? Vai mandando perguntas aí que durante, durante a live a gente vai tentar responder todas aí. Aí acho que vai. Aí foi. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Uma coisa. Tá me escutando bem, Carol? Joia. O pessoal tá escutando a Carol aí, vai mandando um alô. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gilson. Pessoal que já falou oi aí. Muito obrigado, viu? É, a ideia dessa live surgiu de uma conversa minha e da Carol,
para justamente elucidar algumas dúvidas que o pessoal tem e para divulgar mais a questão desse desenvolvimento positivo, do desenvolvimento infantil, e que é uma coisa muito importante que está acontecendo hoje e que vem crescendo muito, né? Tanto na nossa cidade quanto no Brasil inteiro. Então, boa noite, Carol. Se apresenta para o pessoal. Boa noite, Iraí. Está divulgando um pouco da minha história. Eu sou pedagoga social, e essa Tá, eu acho que eu só não estou te ouvindo bem. Acho que o seu áudio tá. É, por o foro. acho que é melhor. Tá me ouvindo? Aí, agora sim, agora Melhorou? tá show. É. Agora tá legal. É, Quer quando que a eu, gente re- fala em. Quer que eu Por repita? favor, por favor, pode repetir. Então vamos lá. Para quem não sabe, meu nome é Caroline. Eu queria agradecer essa oportunidade, dar uma boa noite a todos. E vou falar um pouco da minha formação. Eu sou formada em pedagogia, educação especial e história. Sou especializada em psicopedagogia, que atende essa parte de orientação parental, né, dos pais e dos filhos. E na dificuldade de aprendizagem das crianças nessa parte da idade da escola, de 0 a 10 anos. Tá, joia. Eu não vou nem falar meu currículo perto disso aí, que ela é psicopedagoga, formada em história, professora, empresária. Eu não vou nem Não. falar. É, Hoje eu gente, esqueci de falar que hoje eu faço parte da coordenação do polo da Uniaselv, que é um polo de EAD aqui em Socorro. E legal. faço parte da tutoria também da faculdade de psico e de pedagogia. Joia, sensacional. Eu sou ex-conselheiro tutelar. Quando eu estava no conselho tutelar, uma das maiores demandas que a gente tinha era em relação à alienação parental. Acho que é a maior demanda até hoje, né? Nós criamos lá, quando nós assumimos o conselho, não tinha uma, como que eu posso falar? Um relatório bem pormenorizado, né? Sobre os casos, e nós implantamos isso lá. Hoje existe lá o relatório trimestral, que é uma lei que precisa ser apresentado, e hoje esse relatório é bem, bem especificado, assim. E os casos de maior número são alienação parental. Briga de pai e de mãe, e E acaba a gerando filha pro alienação meio. parental. E até no que pode entrar na nossa conversa aqui hoje sobre o abandono intelectual, né, que acaba gerando isso também, além da alienação parental. Uma coisa Sim. parece que está relacionada com a outra, né? Mas isso aí a gente vai falar mais para frente. Vamos lá. O que é desenvolvimento positivo? O que faz parte do desenvolvimento infantil? Fala um pouquinho aí para nós dessa especialidade sua. Bom, o desenvolvimento geral, não só o positivo, a gente segue bem a linha do Piaget, que ele é dividido em 4 partes, né? Que é a de 0 a 2 anos, que é a criança que ela tem o sensório motor, que ele é chamado. Nessa parte, a criança ainda não sabe falar, não está sabendo escrever, logicamente, mas a gente pode
conversar com a criança, né? Nessa parte sensório, falar, fazer essas as atividades sensoriais com as crianças, leitura. Então é uma parte mais geral desse de 0 a 2 anos. Depois dos 2 anos, isso depende de cada criança também. A criança começa a falar. Então, nessa parte, a criança começa a entender castigo, entender explicação. Tá. E aí, dessa parte, já mais ou menos até os 7 anos, aí dos 7 anos ela já começa a ter um raciocínio lógico, de começar a falar o porquê que está acontecendo isso e perguntar muito mais do porquê. Sim. E isso vai até os 12 anos, que ela começa já a fazer as contas na cabeça, que antes ela não conseguia fazer. E dos 12 anos, o raciocínio abstrato. Ela consegue já fazer uma crítica e dar sugestões do não. Do por que tem que ser assim. Se a regra, por que a regra é essa e eu tenho que colocar de outro jeito. E daí já começa a pré-adolescência e o pensamento da criança perdura para o resto da vida, que é o nosso hoje. E é lógico que nós vamos evoluindo a cada dia. Entendi. A gente escuta muito falar, né, que tem uma fase da criança que ela começa a criar a sua personalidade, de como que ela vai ser no futuro. Existe isso? Tem uma idade? Iraí, eu pessoalmente acredito que desde a barriga da mãe ela está criando essa personalidade. Tá? Tem estudos que dizem que a criança aprende desde a barriga da mãe. Então, na gestação, dependendo da música que a criança escuta, que a mãe escuta e, consequentemente, a criança, dos livros que a mãe lê para a criança, da conversa que é feita ali, tudo influencia, inclusive em dificuldades de aprendizagem. Tá. A dislexia pode ser uma questão familiar, o TDAH, né, que é o transtorno da Acho que caiu aí. Bom, acho que caiu aí. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Aí, foi. Desculpa, eu recebi uma ligação agora. Imagina. Então, você estava falando sobre o TDAH. Sim, e aí caiu. Muita coisa que a gente vê de pequenininho influencia nessa dificuldade da criança depois. Tá. Então, o que você fala, né, o caráter da criança, toda a formação da cabeça, de pensamento, vai influenciar desde pequenininho, desde bebê, do como ele é tratado, do como ele é conversado. Até existe um estudo que a alfabetização não começa com 5, 6 anos, como todo mundo fala. É de bebê. As crianças já estão sendo alfabetizadas. Sim. Como que você vê? Você é educadora, você é empresária no ramo da educação. Como que você vê a educação hoje no Brasil, principalmente na área infantil? Pergunta difícil. É difícil. Porque ela carece muito, né? A gente está precisando de uma melhoria enorme. Inclusive profissional. Hoje, nós profissionais psicopedagogos, não temos um conselho. Nós não somos um órgão de classe. Um profissional, exatamente. Tá. A gente não é ainda reconhecido, ainda não está falando a importância de se ser um psicopedagogo. E hoje ainda é muito desconhecido a parte da dificuldade de aprendizagem por causa disso.
Então, essa formação, né, na parte infantil, se os profissionais tivessem um pouquinho mais de conhecimento, as crianças iriam evoluir bem melhor. Né? Eu Então, acho, acho que tudo começa dos pequenininhos e a gente vê os adultos que estão sendo hoje. eu acho isso também. A gente tem alguns setores, principalmente o setor público, em que em algumas cidades a educação infantil é sensacional. Né? A gente pega, principalmente cidades que têm maiores arrecadações, conseguem investir mais na educação infantil. Né? Sim. E agora com a nova lei do novo Fundeb, acaba complementando um pouquinho mais as cidades que não têm tanta arrecadação e que faltam a renda para completar os 25%, 30% que seja, de obrigatoriedade de investimento na educação. Então a gente pega cidades com arrecadação monstra, que nem Paulínia, que recebe muito imposto por causa das indústrias que tem lá, eles não conseguem investir os 25% porque é muito dinheiro. Porque é muito dinheiro. Aí eles acabam investindo tanto na educação que acaba sendo uma das melhores educações do Brasil. Né? Então eu também acho que falta investimento nessa área, principalmente na área de capacitação de professores. Os professores precisa partir deles a procura por melhora, por cursos, por pós-graduação, né? Quando Exatamente. eles são servidores públicos e deveria partir do poder público, né? Eu, como educadora especial, defendo a ideia de que todos os professores deviam saber Libras, por exemplo. Sim, sim. Todos, porque como é que a gente vai falar em inclusão se os professores não sabem? Então, as escolas hoje em dia oferecem inglês, espanhol, tem escola que até francês, mas não ensinam Libras para as crianças que às vezes têm até um aluno deficiente na sala. E hoje virou até lei, né? Todas pronunciamentos públicos, e agora vai vir a eleição, todos os vídeos que vão soltar na eleição, se tiver um debate, por exemplo, e for transmitido via Facebook, via TV, alguma coisa, tem que ter o quadradinho de Libras lá. Tem que ter. Tá na lei, agora está na lei. É uma coisa que deveria ser. Inclusão, claro. E hoje em dia isso, você não tem mais como excluir assim, pegar todos os que são deficientes e jogar de um lado e os normais do outro, porque hoje em dia a gente está trabalhando todo mundo junto, eles têm que ser incluídos em trabalhos, em escola, e isso também é um pouco de carência nas escolas. sim, sim. Vamos lá. Você falou das fases de desenvolvimento, né? Isso é legal, muito legal. Eu estudei isso na faculdade há 10 anos atrás. Muito, muito legal isso. Depois que a gente estuda isso, a gente começa a reparar, né, nas crianças. E desde Sim. pequenos, a gente vai vendo as fases, né? Que é a fase da mão na boca, que descobre a mão, depois descobre o pé. É sensacional, isso é muito legal. Vamos voltar um pouquinho no desenvolvimento positivo lá, no trabalho que você faz hoje. Como é que está sendo esse trabalho? É uma novidade, né? Faz pouco tempo que você lançou esse trabalho. E em época de pandemia, a distância, como é que está isso? E até a questão de avaliar o progresso do aluno ou não. Então, assim, eu trabalho com aulas particulares também, que daí tem que ser presencial, não tem que fazer, com uso de máscara, lógico. Sim. E acompanhamento de pais via internet, tá? Tá. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é o desenvolvimento positivo. Por que positivo? Eu trabalho na parte que a criança deve ser orientada a fazer a parte positiva. Entendeu? Não colocar muita palavra não. A gente sempre elogiar a criança, tentar fazer ela ser motivada para conseguir aquilo
a gente quer, para ela ter motivação, para ela conseguir estudar, Tá. tá? Esse é o desenvolvimento positivo. Por exemplo, numa tabuada, a criança errar uma questão. Você vai falar daquela questão ou você vai falar das outras 9 que ela acertou? Então, é sempre trabalhar com elogio na criança. Tá, esse é o desenvolvimento positivo. E aí tem a orientação com os pais, que a gente faz via internet. Então, eu brinco até que eu sou super nani. Que os pais vêm com problema, meu filho tá assim e tal, e a gente vai trabalhando junto na rotina, no sono, no comportamento da criança, principalmente dos pequenininhos. Tá. Essa questão do desenvolvimento positivo é legal quando se tem acompanhamento devido dos pais, né? Porque às vezes o pai joga lá, fala, ela vai resolver, né? E não é bem assim. Não, porque a gente trabalha muito mais com os pais do que com as crianças. Sim. Eu preciso orientar o pai, ensinar ele a ensinar. Sim. O comportamento da criança e ver como que a criança recebe isso dos pais. Em Pouso Alegre, há um tempo atrás, tem uma pessoa que hoje ela é capacitadora de conselheiros tutelares e de rede de atendimento, rede geral. Essa pessoa, quando estava como conselheira tutelar ainda, a Maduca, ela detectou uma coisa que é exatamente isso. Os pais precisam aprender a lidar com seus filhos, né? Os pais precisam aprender a ensinar. Os pais precisam aprender a educar. Então ela criou lá em Pouso Alegre, que acho que tem até hoje, uma escola de pais. Nessa escola de pais, os pais que são atendidos lá pela rede protetiva, seja assistência social, seja conselho tutelar, esses pais são encaminhados a essa escola de pais. Eles frequentam lá uma vez por semana, eles são obrigados a frequentar, e lá eles recebem orientação de educador, de assistente social, de psicólogo. Cada semana é um tema diferente para aprender a lidar com seus filhos, tanto crianças quanto adolescentes, né? Porque a gente acaba vendo que quando é criança ainda, até os seus 11, 12 anos, o maior violador de direito deles são os pais, né? Quando passa para 13, 14 anos, começa a adolescência, até os 17, aí o próprio adolescente viola os seus direitos, né? Mas até 12 anos, 13 anos ali... A responsabilidade é totalmente do pai. Ele que sabe o que é bom ou o que é ruim para a criança. Exatamente, exatamente. Outra coisa que eu queria perguntar para você é sobre esse desenvolvimento positivo na questão da faixa etária que você trabalha, até qual idade, se ele se encaixaria numa fase adulta ou não. A parte do desenvolvimento positivo, não, porque eu trabalho com pais e crianças, as crianças de 0 a 10 anos, tá? Porque depois dos 11 já vira pré-adolescente e adolescência, tá? Eu sou especializada em infantil. Porém, a parte de psicopedagogia, que a gente trabalha as dificuldades de aprendizagem, a gente pode estar atendendo até idosos, de 0 a 100 anos. Porque a dificuldade de aprendizagem não tem idade, né? Tá. Então, vamos supor que uma pessoa de 70, 80 anos tem aquela dificuldade, sendo dislexia, descalculia, desortografia, ou um TDAH que não foi diagnosticado antes, até porque não tinha esse conhecimento. Então, ele tem essa dificuldade de aprender, que ele pode procurar o psicopedagogo. Joia. E sobre os mitos e verdades. Uma vez você fez um vídeo, eu achei sensacional, sobre mitos e verdades do desenvolvimento, né? Sobre
a criança dormir à tarde, não pode dormir à tarde para dormir à noite. Dormir à noite? Não. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, porque eu achei sensacional aquele vídeo que você fez. Tá, aquele vídeo tem várias ideias lá que eu coloquei. Eu até separei algumas aqui que eu achei bem interessante. Tá. Algumas coisas que eu coloquei lá que é sobre o celular, né? Acho que eu devo ter colocado sobre o celular. Que falam se o celular é ruim, se o celular é bom para criança. Eu não sou contra o celular. Tá. Eu acho que ele pode trazer muita aprendizagem para a criança, moderadamente. E sabendo filtrar o que você vai colocar para a criança assistir, lógico. Hoje a gente tem inúmeros aplicativos e educativos para crianças que podem ser usados para ela aprender, sendo na fase de alfabetização ou para bebês. Tem vários aplicativos que a gente pode colocar isso, inclusive os vídeos no YouTube. Tá. Que falam sobre coisas boas, né? Ensinam a criança sobre comportamento, para não gritar, para não rabiscar a parede. Assim como existem coisas ruins, né? Ensinando a riscar a parede, ensinando a gritar. Então é bom filtrar isso aí, né? O pai e a mãe tá sempre olhando o que a criança está assistindo. É E lógico tempo? que não vai deixar o dia inteiro, eu ia falar isso. Não vamos perguntar. deixar o dia inteiro a criança assistindo aquilo lá, até porque o celular, a televisão, o tablet, ele não substitui o afeto. Ele não substitui a criança, o carinho, e conversar com ela, e saber o que ela está sentindo, porque a televisão, o celular, ele não faz isso. E uma vez Ele não pergunta. Uma vez eu li um artigo também que falava sobre isso, que a afetividade e aprendizagem caminham lado a lado. Se não tem um, não tem outro, né? E isso tanto no âmbito escolar quanto no âmbito familiar, né? Se não Hoje em tiver dia já tem afeto, estudos de uma criança que ficou desde pequenininha só na televisão. Aprende, mas não na mesma velocidade que uma criança que ela tem essa socioafetividade, sim, né? Que a gente conversa com a criança, coloca coisas para ela fazer, até porque atividades sensoriais, que é super importante para bebês, a televisão, o computador não vai conseguir fazer, né? relacionamento humano, né? Eu bato muito nessa tecla, assim, ainda mais nessa pandemia agora, a gente ficou com distanciamento social e tal, e acabou que o relacionamento humano virou só virtual, assim, que nem nós estamos hoje. É. Né? E acabou os encontros e o bate-papo ao vivo, né? Que é muito importante também. E então, que nem na minha área do karatê, eu vejo muito isso. Não existe karatê sem relacionamento humano, sem contato físico, sem o toque. Isso faz muita falta. Tanto no desenvolvimento das pessoas, né, no treinamento que a gente usa, de treinamento de habilidades psicológicas. Nisso tudo faz muita falta. Eu sinto muita falta disso. Sim, pra gente, para nós adultos faz falta. Você imagina para criança que está em fase de Sim, sim. desenvolvimento. Que faz 6 meses que está fechado dentro de casa. Nossa Né? Senhora, Vendo, as mães estão vendo, amando. é, eu acho que o voltar à aula presencial ou não é iminente. Uma hora vai voltar, vai ter que voltar, né? Seja já ou seja o ano que vem. Mas eu acho que ainda não volta 100% presencial como era antes. Eu acho que essa pandemia também veio para deixar o povo um pouco mais informatizado, para a tecnologia vir com tudo e dar um boom na educação também que faltava, né? Colocar os pais a par do conteúdo que os filhos estão tendo na escola. Exatamente, muitos Eu nem acho, sabem o que está acontecendo. E eu até coloquei um vídeo no meu canal falando sobre o sistema de ensino híbrido. Ele já era
já era conhecido antes da pandemia e hoje vai ser o boom mesmo, vai ser o novo normal na escola, vai ser o ensino híbrido, que é a mistura de tecnologia com aula presencial. E como seria isso? Você tem alguma ideia ou não? É difícil falar, né? Porque tá tanta controvérsia em relação à volta às aulas, mas acredito que vão ser menos dias na semana, no começo, para a criança fazer, continuar fazendo as coisas em casa do que ela está fazendo. Tem que ter Sei. essa aula vivo por computador, via Sim. internet, né? Então, as crianças vão ter que se adaptar a um negócio estranho, Sim. né? E Um negócio algumas. novo para elas. E aí entra o Estado de novo, né? Porque no setor privado é um pouco mais fácil, mas no setor público, além do Estado oferecer a educação, tem que oferecer o acesso à educação também. Tem que garantir a educação e garantir o acesso, né? Aí eu acho que vai ter, Isso já era esperado até antes, né? A gente vê sim, escolas que não tem nem computador, uma aula assim de informática que era para ter, né? exatamente. Um acesso à internet para uma pesquisa, para alguma coisa. Eu acredito que todas as escolas, sendo particular ou estadual, municipal, enfim, ela tem que ter um acesso à internet para todos os alunos. Sim. E é uma coisa que acho que vai mudar até muitas leis aí, leis federais e até o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, porque vai ser mais um direito que vai ter que ser garantido, né? Garantir a educação e garantir o acesso à educação. Hoje Isso em é dia, como é que você garante o conhecimento, a educação, sem a tecnologia? exatamente. É quase impossível, né? Porque a Uhum. tecnologia já está aí. Há quanto tempo que sua família trabalha com ensino à distância? Há muito tempo já, né? Ai, faz mais de 10 anos. Então, isso é a facilidade que veio para a vida das pessoas que não vai sair tão fácil assim. Sim, e agora todo mundo está vendo que o EAD está salvando muitas Exatamente. faculdades por aí, porque hoje ou é EAD ou é EAD, não tem É, como. exatamente. Voltando lá, tem mais algum mito e verdade aí que você queira falar? Mito e verdade. Então, eu separei alguns aqui, que muita gente fala que bronca não adianta. Ah, e adianta? E adianta. Adianta, do jeito certo, adianta. É, Mas é isso que eu queria falar. A bronca tem que ser explicada. Não é dado a bronca no grito, no berro. É explicar, é olhar olho a olho na criança, agachar na altura dela, explicar com toda a paciência do mundo, por mais que ela tenha aprontado, ela adianta assim que a criança entende, entende tá, muito bem e desde bebê. Lá tá, na escola, até os meus bebês eu colocava de cantinho de pensamento. sim, Pititico, mas eu explicava o que estava acontecendo, o porquê que ele estava lá, e ele entendia que não era para fazer mais. E a forma de falar, né? Que eu vi também que falar de uma forma infantilizada também não é legal, né? Nunca. Como é que chama? Mamadeira ou mamá? Chama Tá, mamadeira, então a gente vai falar que ele vai tomar mamadeira. Ele tem a sim, chupeta, não tem a pepeta. Então, o cachorro não é o au-au. Ele tem que tá. saber aprender a falar O nome das da forma coisas como correta. são. Da Tá, forma correta. Eu sei que é bonitinho falar do cachorrinho, do uau-uau, mas não é a forma correta de falar com a criança. sim. Aí pais e mães que estão assistindo aí já estão aprendendo que estão fazendo errado, porque a maioria do Tá pessoal faz fazendo isso. tudo errado, é. É, Mas às vezes escapa mesmo. Não tem o que né? fazer. É. É, mais algum? Tem mais algum aí? Outra coisa que gera muita polêmica, já cheguei a discutir com as pessoas por conta disso. Cada um tem a sua opinião. Mas a questão é o andador. Tá. Tem muita gente que fala que o andador, os mais antigos, né?
fala que não tem problema, o andador, ele realmente não tem problema nenhum, ninguém morreu porque estava no andador, né? Ou não desenvolveu por causa disso. Mas o desenvolvimento é um pouquinho mais atrasado. A Até criança, ela físico, não. né? Exatamente, porque a criança ela tem que explorar, ela tem que estar no chão, ela tem que escalar as coisas, pegar, até pegar as coisas da mesinha de centro que a gente não deixava, ela tem que ir lá, ela tem que ser curiosa, ela tem que explorar. É o mundo novo que ela está conhecendo. E o andador. Atrasa até um pouco da consciência corporal, né? Que a gente fala na educação física. Exatamente, porque a criança no andador, ela está usando só as perninhas. E ela está sentada. Então ela Apoiada, não né? fortalece a perninha É. para conseguir andar. Então não faz andar mais rápido. É cômodo, com certeza, para a mãe e para o pai, colocar no andador e deixar que vai. Mas para o desenvolvimento da criança é bem melhor se ela estiver no chão. Sim. Sem andador, gente. Sem andador. Mais alguma aí que você separou? Ah, e agora? Deixa eu ver aqui. Gente, tem muitas pessoas que falam que ler histórias para bebês não vai fazer diferença. Eu até falei um pouquinho antes aí, que desde a barriga da mãe a criança entende o que está acontecendo. Sim. Então, uma leitura de um livro, a alfabetização acontece automaticamente. Né? A Ótimo. criança vai ver que de um lado para o outro que está lendo, então ela já tem essa consciência de como que é a leitura, de como é a escrita, lógico que na idade dela, né? Tá. Mas ela já começa a ter essa noção, é super legal. Vamos lá. Pessoal que mandou boa noite, aqui que mandou mensagem. Marcos, Cecília, um abraço. Gilson, Douglas, Fernanda, Nicole. Você conhece a Nicole? Conheço não. Fernanda. Essa Fernanda eu também não Fernanda. conheço. É. A Neiva, Fernanda, outra Fernanda, Monique, a Neiva, vamos ver quem mais aqui. A Rose, a Vanessa, o Marcelo, um abraço, Marcelo. A Mona Lisa, o Jonas Falcone. Jonas, você é um fanfarrão, Jonas. Um abraço. O Rubinho, o Nino Lecate, um abraço. Márcia, Marcele, a Estela Calafiore, a Vânia também é conselheira, um abraço, Vânia, obrigado. Outra pessoa que está na luta também pelos direitos das crianças e do adolescente, desde muito tempo, né? Então, hoje ela está no posto de conselheira tutelar, merecidamente, desenvolvendo um trabalho legal. Ela e todos os outros conselheiros que estão nessa nova gestão, que já entraram, assumiram o conselho tutelar e com 3 meses já pegaram uma pandemia, né? Com 3 meses de mandato. Isso é complicado, é muito. O atendimento fica atrasado e as coisas não parece que não andam da forma que tem que andar. Mas eles estão fazendo um trabalho sensacional. Um abraço para todos eles aí. Leandro, Tainá Tafner, um abraço. A Rê A Tainá acho que Corzoli, colocou aí, né, que tem sofri muito de descalculia. descalculia. E é difícil o diagnóstico. É difícil o diagnóstico, é uma coisa que perdura até hoje. Né? É? Porque fazer contas é complicado para ela ainda. Ela tem que ser acompanhada, desde aquela época devia ser acompanhada até agora. Porque Sim. o psicopedagogo ele vai criar estratégias para que ela não tenha mais essa dificuldade. Aqui há 15 anos atrás, há mais de 15 anos atrás, há 20 anos atrás, acho que não existia tantos estudos assim que poderiam ajudar, né? Mas é uma coisa que até hoje perdura, porque começou lá atrás, quando ela era criança ainda,
e é uma coisa que trouxe até hoje. Quem mais? Vânia, As obrigado. De pessoas nada. comentam comigo assim: nossa, mas hoje tem muita gente com dificuldade de aprendizagem. Não é que tem muita gente, aumentou os casos agora. É porque agora tem conhecimento, né? Antes não tinha, na época dos nossos pais, assim, não tinha conhecimento do que é dislexia, descalculia, não existia isso. Dislexia, quando começou a surgir os casos de dislexia, a gente fala, nossa, o que é isso? Tinha uma ou duas pessoas que a gente sabia que tinha. Hoje é a gama enorme, né? É difícil a família hoje que não tem uma criança que tem ou dislexia, ou TDAH, ou alguma disfunção de aprendizagem, né? Então, que bom que hoje tem estudos para isso e que a gente consegue tratar, consegue fazer uma reversão disso, né? Eu já ouvi muito, na minha época de escola, quando meus amigos, né, meus colegas eram diagnosticados, que isso era preguiça. Olha lá, tá Exatamente. cabulando aula, tá fazendo coisa diferente, isso aí é preguiça. Fernanda, Carol, quando podemos identificar quando é necessário entrar com o psicopedagogo? Bom, a criança tem que apresentar algumas coisas que, e principalmente na área de aprendizagem, alguma dificuldade. Ela não está conseguindo ler direito, ela não está conseguindo fazer algum exercício específico, muda de linha, sabe? Começa a escrever numa linha, muda para outra. Quando é menorzinho, na idade dos gêmeos, às vezes não está seguindo a rotina, chora muito, ou a gente vê que o desenvolvimento, né? Que a gente se baseia no Piaget, não tá certo para a idade, tá demorando muito, por exemplo, para falar, para andar, né? Dos pequenininhos aí procura o psicopedagogo para a gente ver o que está acontecendo. São pequenos sinais que podem ligar o alerta lá. Liga o alerta, procura o psicopedagogo, aí o psicopedagogo vai falar assim, ó, eu acho que é isso. E a gente vai trabalhar com outros profissionais juntos, né? A gente trabalha com fono também, trabalha com médico, até surgir o diagnóstico final. Tá, legal, vamos ver, acho que não tem mais nada. Fala um pouquinho do seu trabalho, do que você está fazendo hoje, dos seus empreendimentos, do novo empreendimento que vocês estão lançando, você, seu pai, sua irmã. Pois é, hoje a gente tem a faculdade nova lá, chamada Uniaselv. É uma faculdade de Santa Catarina. Então, quando a gente quis trazer uma faculdade nova para cá, a gente pesquisou bastante para ver uma faculdade conceituada, uma faculdade que não tem nenhum. A gente até procurou naquele Reclame Aqui, para ver se não tinha muita reclamação de aluno. A gente queria ver a visão do aluno. Tá. E a Uniaselv se mostrou muito boa, com ótimas recomendações. Então, a gente trouxe ela para cá. Ela é uma faculdade de Santa Catarina e ela é nota 5 no MEC. E autorizada pelo MEC, tudo certinho. Para quem não sabe, nota 5 no MEC é a nota máxima. Né? Até o MEC visita o polo e a faculdade, vê como é que é feita toda o pedagógico de lá e daí dá a nota. E aí são nota máxima lá no MEC, a gente trouxe para cá. E com cursos diferenciados, né? Alguns cursos da área da saúde, farmácia, biomedicina, radiologia. É bem legal. Estão todos EAD, isso que é importante. Tem semipresencial ou não? É tudo EAD? Depende do curso. Tá. Por exemplo, esses cursos na área da saúde, biomedicina, farmácia, radiologia, estética, esses cursos são todos online. São encontros virtuais, né? Que é aquela plataforma Teams. E eles se encontram por lá, mesmo com pandemia ou sem pandemia vai ser assim. E uma vez por mês tem que fazer um encontro no polo, que é a avaliação final. E o seu trabalho como psicopedagoga
atendendo as famílias, como é que tá? Você está atendendo online ou presencial? Depende da família, depende do caso. Tá, A primeira avaliação eu gosto de fazer presencial para eu estar sentindo os pais, para eu ver as crianças, para a gente estar fazendo essa primeira avaliação geral, porque o psicopedagogo ele tem que fazer uma avaliação chamada anamnese. A gente conversa com a criança e com os pais para saber como foi desde a gestação, a vida inteira da criança, para saber como chegou até ali. E essa primeira impressão assim, é legal ter presencialmente. Depois, tá. acompanhamento, a gente consegue fazer online. Até para identificar alguma coisa ali que a criança deixa no ar, né? Sim, até porque às vezes a mãe não percebe o que está acontecendo, mas um profissional vendo a criança fazendo aquilo, agindo daquela maneira, consegue diagnosticar melhor, né? Algumas ações, pequenas ações, assim, que você consegue identificar, né? Isso E é a legal. criança, quando não fala, ela mostra pra gente em ações. Ela mostra pra gente no mundo da fantasia dela, né? Ela tá Sim, brincando, do jeito que ela brinca, a gente consegue observar se está acontecendo alguma coisa errada. joia. A Vânia mandou aqui também. O pior é quando os pais não se importam, achando que vai melhorar sem procurar ajuda. É o que mais acontece, né? É o que mais acontece. Muitos não sabem qual é a função do psicopedagogo, não sabem que a gente pode ajudar, Sim. né? Ainda alguns veem psicopedagogo como uma ajuda mesmo. Mas quando você encaminha para um psicólogo, por exemplo, ele fala, não, meu filho não é louco, O meu né? filho, imagina. É o que a gente mais escutava, né? Quando estava no conselho tutelar. Não, meu filho não é Uhum. louco. Mas não é, ninguém está falando que seu filho é louco. A gente está tentando arrumar uma ajuda Tá tentando e, ajudar, né? e quem pode fazer essa triagem pode ser um psicólogo e depois encaminhar para outra área que seja, né? E Isso é o que a muitas gente vezes mais quem precisa escutava. do psicólogo é o pai e a mãe. É a maioria das A vezes, né? maioria A maioria das vezes. É verdade. são os pais, não é nem a criança. Bom, Regiane Oliveira Rodrigues. Oi, Regiane. Obrigado. É, então é A isso. Rê A foi gente. mãe da minha escola. Oi, Ah, Rê. é? É, mãe do Cauã. Cauã estudou comigo. Legal. É, então é isso. A gente está com quase 50 minutos aqui. Está estourando já. Queria agradecer você da gente fazer essa live aí. Nós tivemos uma ideia junto lá atrás, aí agora que Foi. conseguimos uma data em horário legal para fazer. Obrigado por você ter aceito, da gente fazer. Acho que foi legal pra caramba. Esclareceu muita coisa para muita gente. Teve muito pai e mãe que assistiu e tirou dúvida também. Então, obrigado. Vamos deixar depois aí embaixo da live, nos comentários aí, o seu contato, para quem precisar de uma psicopedagoga, para quem precisar de um trabalho de desenvolvimento positivo assim, e também da faculdade, né? Uhum. Bom, pode contar comigo. Até às vezes está achando que a criança tem alguma coisa, pode me chamar, a gente faz uma consulta gratuita aí, uma primeira visita. Legal. É bom tirar essa dúvida, né? Se está sendo certo ou não o jeito que está sendo feito com a criança. Aí, ó, pais e mães, fica a dica aí da Carol, um primeiro atendimento, uma triagem aí, uma identificação de algum transtorno, de alguma coisa assim, né? Ela faz esse Faço primeiro essa primeira contato, visita é, gratuitamente. tem esse contato e aí encaminha para o setor que vai ajudar seu filho. Então, Carol, obrigado, boa noite. Manda um abraço pro seu marido, que se não mandar um abraço ele chora, né? Obrigada, aí ele falou: Você não vai falar de mim? É Você normal. conhece, né? Então, obrigado a todo mundo que assistiu aí, pessoal que assistiu, que curtiu e comentou aí. Valeu, obrigado, boa noite. Obrigado, Carol. Obrigada, gente. Até. Tchau.